Então a atitude de Ana, ela mostra que quando a gente tem problemas, a gente tem que estar buscando o Senhor. Ruth, para mim, é sinônimo de lealdade, sinônimo de companheirismo, de fidelidade. Para mim, Abigail, ela é sinônimo de sabedoria, de presença de espírito, de senso de urgência. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua casa nessa hora. Não sei que dia ou que hora você está assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para falar de um dia muito importante no calendário internacional, que é o Dia Internacional da Mulher. Domingo 8 de março é o dia separado para comemorar e homenagear as mulheres do nosso mundo, das nossas vidas. É uma comemoração importante que é feita em todas as instâncias da sociedade, desde a sua família, do seu núcleo familiar, nas igrejas, nas instituições religiosas, escolas, a política, o comércio, os esportes, todos estão voltados a essa época. E o Dia da Mulher, ele é e deve ser lembrado e respeitado e homenageado, sim. As mulheres merecem a nossa atenção, a nossa homenagem, a alegria. A mulher, ela é uma etapa da criação de Deus que é de suma importância. Que Deus criou o homem, criou a mulher. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. E é tão importante que Deus olhou para Adão, que Deus criou com as suas próprias mãos e disse: não é bom que o homem viva só. Está lá em Gênesis 2, versículo 18, ele disse: não é bom que o homem viva só. E ali Deus criou Eva para Adão, para ser uma ajudadora idônea, para ser a companheira, aquela que estaria do lado dele durante toda a sua vida. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu café e venha comigo meditar na palavra do Senhor. Eu vou começar a leitura em Provérbios, que é um texto muito conhecido, está em Provérbios 31, versículo 10, diz: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. Aí, pulando para o versículo 30, Salomão diz assim: o favor é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Né? Algumas versões também dizem que é vã, beleza, enganosa a formosura. Né? Então, a mulher é muito mais que o rosto bonito, que o sorriso bonito, que o charme que as mulheres têm. Deus as criou dessa forma, bonitas, atraentes aos olhos dos homens, mas ele colocou nelas características maravilhosas, que, como o próprio Senhor diz lá em Gênesis, que seria a ajudadora idônea, aquela que o homem iria poder contar, aquela que ia ajudar o homem a seguir o seu caminho, que ia estar ao seu lado o tempo todo, acompanhando, dando suporte e cuidando ali do homem, né? De várias formas. A gente sabe que nós estamos num nível de sociedade diferenciado, onde as mulheres conquistaram muito mais independência de escolher suas profissões, suas carreiras, seus estudos, como irão seguir suas vidas, como irão determinar seus caminhos, se vão casar, se não vão casar, se vão ter filhos, se não vão ter filhos, se vão ser empregadas, se vão ser empresárias, se vão empreender, ou se vão ser donas do lar. As mulheres conquistaram muitas coisas, mas os princípios bíblicos, eles não acabam. Eu não estou aqui para dizer para você, vim aqui ficar trazendo um monte de regra, de mulher é isso, submissão. Eu não quero entrar nesse tema, até porque uma mulher de Deus, ela já sabe o que precisa fazer. O que eu quero hoje, nesse vídeo, é trazer para você algumas mulheres que se destacaram, mulheres virtuosas que, com suas atitudes, com suas escolhas, se destacaram na palavra do Senhor. E a Bíblia é repleta de histórias, né? A Bíblia é repleta de mulheres que marcaram o seu nome na história, que influenciaram em decisões, que influenciaram em destinos, que influenciaram guerras, que influenciaram a sociedade, e algumas delas marcaram o seu nome até mesmo na genealogia de Jesus. E nós vamos ver isso aqui hoje, em nome de Jesus. A primeira mulher que eu vou falar hoje se chama Ana. Ana, mulher de Eucana, que também tinha uma outra esposa chamada Penina. Era um costume da época, os homens tinham 2, 3, várias esposas.
Naquela época, ter muitas esposas e muitos filhos significava influência, significava força da família para impor suas ideias, para ter influência na sociedade da época. Então, os homens tinham mais de uma mulher, principalmente quando a mulher era estéril. Muitas vezes a gente vê lá em Abraão que Sara influenciou Abraão a se deitar com Agar, porque Sara não podia ter filhos. E assim, Ana era estéril, mas ela estava indo ao templo para sacrificar, era o costume da época, a lei de Moisés, eles cumpriam aqui, era uma família temente ao Senhor, mas a Bíblia diz que Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos, e a Penina perturbava o juízo de Ana, ficava ali debochando, desfazendo de Ana, desprezando Ana porque ela não podia dar filhos a Eucana. E Eucana ainda fazia ali suas tentativas de declaração de amor, dizendo que ele era melhor para ela que 10 filhos. Eucana tentava consolar Ana ali, mas nada consola uma mulher que tem o desejo de ser mãe, né? E a gente vê aqui algumas características. Então, eu anotei alguns pontos aqui. A realidade de Ana, ela era estéril, ela tinha um marido, tinha que suportar as provocações da Penina, que ficava o tempo todo lembrando que ela não podia ter filhos, se entristecia, chorava, ficava talvez em depressão, em angústias muito fortes. E as atitudes de Ana me chamam muita atenção, porque a gente hoje, quando passa por dificuldade, a gente deixa de ler a Bíblia, deixa de buscar, deixa de orar, deixa de ir à igreja, deixa de jejuar, quando na verdade deveria redobrar, né? Quando a gente tem o hábito de ler, de orar, de buscar, e vem um problema, a gente intensifica. E aguentando a provocação de Penina, vendo os filhos de Penina e ela sem poder ter filhos, vendo a relação de Eucana com seus filhos, provavelmente, a Bíblia não descreve, mas dá pra gente saber, né? E Ana foi ali. Outra característica interessante da Ana é que ela não perdeu a fé. E mesmo com toda a situação complicada, ela ofereceu um voto ao Senhor. E ela fez uma oração de fé, dizendo que se o Senhor abrisse a sua amada e desse um filho a ela, que ela entregaria esse filho para servir ao Senhor no templo. Ela pediu um filho ao Senhor. E como resultado, como conclusão da história, Ana, ela entregou ao mundo o maior dos profetas. Depois de Jesus não houve outro profeta como Samuel. E a Bíblia ainda diz que Ana depois ainda teve mais filhos e filhas. Está lá no final, no capítulo 2, versículo 21, diz que o Senhor visitou ela com filhos e filhas. Então a atitude de Ana, ela mostra que quando a gente tem problemas, quando a gente tem dificuldade, quando a gente tem decepções, quando a gente enfrenta afrontas, a gente tem que estar buscando o Senhor, tem que estar na casa do Senhor. Essa é a lição de Ana. Outra história maravilhosa que tem é Ruth. Ruth, ela era uma mulher moabita e no versículo 16 do capítulo 1 diz assim: E Ruth disse, não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, para mim, é sinônimo de lealdade, sinônimo de companheirismo, de fidelidade na esfera humana, né? Fidelidade com o seu próximo. Ruth era uma mulher moabita que se casou com os filhos de Noemi. Noemi, que se mudou para Moabe numa época de fome e foi para viver ali entre os moabitas, e os seus filhos se casaram com as mulheres moabitas. O nome de uma era Ruth, o nome de outro era Orfa. E Ruth, ela e Orfa perderam seus esposos. E quando Noemi se aproxima delas e diz, olha, voltem para suas casas, voltem para suas famílias, voltem para seus pais, eu não tenho mais quem possa desposar vocês, não tenho quem possa resgatar, e eu não tenho como sustentar vocês, ela não tinha. E Noemi resolveu voltar para ajudar. Orfa aceitou ali a recomendação e voltou. Ruth, por sua vez, ela acompanhou Noemi. Então a vida de Ruth era essa, ela era moabita, se casou, perdeu seu marido, não havia quem pudesse resgatá-la conforme os costumes da época, não havia esperanças, as mulheres não podiam trabalhar, não tinha talvez herança para se sustentar, para que elas vivessem ali. A gente vê na Bíblia, né, que
há muitas recomendações que se cuidasse das viúvas, que tivesse misericórdia, porque se ela não tivesse uma renda para viver, o que seria delas? Né? E quais foram as atitudes de Ruth que chamam tanta atenção, que fazem dela uma mulher virtuosa? Ela se recusou a voltar para casa, ela se recusou a abandonar, ela mostrou lealdade com Noemi. Ela adotou Noemi ali como uma mãe e decidiu segui-la e seguir ao Deus de Noemi, que era o nosso Deus que nós adoramos. Ela adotou Judá como casa e foi para lá. Ela acompanhou Noemi. Ela foi até a plantação ali de Boaz, sem saber muito onde estava. Ela seguiu os conselhos da sua sogra e começou ali a colher algumas espigas e colher algumas coisas para poder se sustentar, para ter o que comer. E a gente conhece a história que Boaz foi bondoso com ela, permitiu que ela colhesse, pediu até que os seus servos deixassem algumas espigas para ela poder colher ali e ter o que se sustentar. E ao seguir as instruções da sua sogra, a conclusão da história de Noemi, que ela foi resgatada, ela se casou com Boaz. Boaz, ele era parente de Noemi. E pelo costume da época, ele pôde resgatá-la e torná-la esposa. Noemi já era velha, ela não podia se casar de novo, ela não poderia dar outros filhos, mas Ruth sim. E ela se converteu ao Deus de Israel, começou a seguir ao Deus de Israel, e o seu filho, ali a sua descendência, ela entrou na linhagem de Davi. Se a gente estudar a genealogia de Davi, você vai ver que o filho de Boaz com Ruth está na genealogia de Davi, e assim, por consequência, ela entrou na genealogia de Jesus. Essa mulher, com sua atitude, ela escreveu o nome na história do nosso Salvador. Então, ela se converteu, aceitou o Senhor, foi leal, foi fiel, não abandonou, não virou as costas. Grandes lições para nós. Na hora da dificuldade, a gente não pode abandonar, a gente não pode virar as costas, a gente tem que demonstrar lealdade e fidelidade em nome de Jesus. Outra mulher que é sensacional a história é Abigail. Abigail está em 1 Samuel capítulo 25 e no versículo 28, rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta nas batalhas do Senhor e o mal não foi encontrado em ti todos os dias. Aqui são palavras de Ruth aplacando a ira de Davi. Para contextualizar a história, o marido de Abigail, né, se chamava Nabal, era um homem muito duro, um homem orgulhoso, e Davi, ali na sua peregrinação, enquanto fugia de Saul, ele travava batalhas, ele servia ainda, ele ainda era, de certa forma, um oficial do exército, mas ele teve que fugir de Saul. E em um determinado tempo, Davi ele protegeu os rebanhos de Nabal e seus pastores dos inimigos, dos saqueadores. E chegou um momento que eles precisaram de ajuda, precisaram de suprimentos, precisaram de socorro ali. E ele mandou pedir ajuda a Nabal e Nabal negou. Ele disse que não ia ajudar e pronto, e acabou. Né? E quando Davi soube disso, ele se enfureceu e ele preparou os seus guerreiros e subiu para destruir tudo, para acabar com Nabal e sua casa. A Abigail, a partir do versículo 14, começa a falar sobre Abigail, a esposa de Nabal. E ela tomou conhecimento do que aconteceu ali. E ela demonstrou muita sabedoria. Para mim, Abigail ela é sinônimo de sabedoria, de presença de espírito, de senso de urgência. Porque o que ela fez? Ela ordenou que se preparassem os suprimentos que fossem entregues a Davi e aos seus guerreiros, e ela foi com eles, e quando Abigail ela viu Davi, ela se apressou, se ajoelhou e conversou com Davi, de forma que a atitude de Abigail acalmou o coração de Davi e fez com que Davi não cometesse aquela atrocidade. A situação de Abigail não era fácil, porque Davi ele era um guerreiro implacável. Davi pediu ajuda e foi negado. Nabal era um homem duro, orgulhoso. A morte era certa para Abigail e sua casa, porque Davi não ia deixar barato. A atitude de Abigail chama muita atenção. Ela soube da situação, ela correu, se apressou, preparou,
ela não, nem avisou a Nabal que ia fazer nada. Ela só tomou uma atitude correta. E ela preparou ali os suprimentos, uma oferta de paz, para que Davi recebesse ali o que ele desejava e não destruísse a casa de Nabal. Quando ela viu Davi, aqui no versículo 18, a Bíblia diz que ela se apressou, pegou ali os vinhos, os pães, as ovelhas. Ela foi até Davi, né? E a história vai contando que ela se ajoelha e ela começa a clamar, e ela diz: não faça isso, né? Trazendo com uma linguagem mais simples, não atente para o orgulho, para a insensatez do meu marido. E ela se coloca ali na posição de intercessora e ela pede perdão pelos erros do seu marido. Não foi ela que cometeu. Ela foi lá e resolveu o problema, e ela clamou por todo mundo. Ela não pediu para que Davi a poupasse porque ela atendeu o gesto dele. Ela fez aquele gesto para que Davi poupasse a sua casa, a sua família, inclusive o seu marido, que era grosseiro e orgulhoso e mal educado e mal agradecido. Débora, vamos para Débora em Juízes. Juízes capítulo 4 conta a história de Débora. Débora, capítulo 4 e capítulo 5. Débora, que era esposa de Lapidote, era juíza de Israel naquele tempo. O que acontecia naquela época? O povo, ele se rebelava contra Deus e as coisas começavam a acontecer. Deus permitia que os inimigos saqueassem, invadissem, oprimissem o seu povo. E ali se levantava um juiz, que era uma pessoa que iria reparar o culto ao Senhor, queria reparar o altar e queria promover o livramento. Existem outros juízes muito conhecidos, como Sansão, como Gideão, que é a história mais contada, né, com seus 300 guerreiros. E Débora era uma juíza. Na sua época, nos seus dias, ela julgava Israel. E a Bíblia diz que ela era profetisa também. Além de juiz, ela profetizava naqueles dias. E só aí já é um grande feito, né? Uma profetisa que se tornou a líder do povo. Só que a gente vai ver que a palavra que Deus falou através de Débora foi a palavra de libertação do povo naquela época. Porque o rei Jabim, com seu comandante Cícera, oprimiam Israel. E a gente vê aqui na história de Débora que é maravilhoso tudo que aconteceu. A Débora, ela influenciou ali toda uma nação. Então, as palavras de Débora foram indicativas do livramento do Senhor. Ela teve o seu papel marcante, né? A vida de Débora, naquela época, era uma profetisa. Ela se sentava debaixo de uma árvore e julgava ali as causas do povo. E o povo estava sendo oprimido, estava sendo saqueado, estava sendo massacrado. E a Débora, ela teve ali essas atitudes. Ela trouxe o juízo, trouxe a palavra profética. A gente vê aqui no versículo 14, diz assim: E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Aqui já é o momento da decisão, da batalha. Mas antes, quando Débora, ela disse para Baraque que ele iria ser o líder, que iria libertar o povo, Baraque disse assim: eu só vou se tu for comigo. Aí Débora ainda deu uma palavra para ele, ela disse assim: tá bom, eu vou contigo, mas por causa da... Estou falando com as minhas palavras, obviamente, tá? Depois você leia o texto. Mas por causa da sua atitude, não é você que vai ser o herói dessa história, vai ser pelas mãos de uma mulher que o Senhor vai trazer esse livramento. E ela acompanhou ali, teve atitude, ela levantou e foi até o campo de batalha. Obviamente que Débora não empunhou espada, nem lança, nem arco, mas ela estava ali como um suporte espiritual. E isso aqui já é uma lição, porque a mulher, ela também pode ser um suporte espiritual para sua casa, para sua família, para onde ela estiver. A mulher, ela pode ser um canal de comunicação de Deus com a sua família. Pode ser ali
aquela pessoa com que o homem pode confiar, que ele pode contar, que ele pode estabelecer. A Débora, ela mostrou isso para todos nós. E o fim da história, a gente vê que as palavras de Débora se cumpriram totalmente, né? O povo foi liberto, Cícera foi morto, a libertação que ela profetizou aconteceu. E conforme ela falou, né? E aqui fica uma menção honrosa para Jael, que foi uma mulher, esposa de Heber, onde Cícera tentou se esconder, porque ele tinha um bom relacionamento com Heber, e ela o colocou numa tenda, o cobriu, deu um leite ali para ele beber, ele pediu água, ela deu leite, né? Imagina cansado da batalha, com fome, com sede, ao invés de água ela deu leite, ele dormiu, e ela foi lá e o matou. E a Bíblia descreve como ela fez tudo isso. E assim também se cumpriu essa palavra de Débora. Então aqui a gente vê duas mulheres que marcaram seu nome nessa história, na libertação, na história do povo de Israel, a ponto de serem citadas pela palavra. E por último, mas não menos importante, vamos falar de Maria, mãe de Jesus. Maria, né, ela se tornou uma das personagens principais da narrativa bíblica. Em alguns casos, a gente vê que Maria, ela é reverenciada e idolatrada até por algumas crenças. Mas Maria, ela teve sim uma importância absurda, enorme, indescritível. Maria, mãe de Jesus. Você imagina você ser a mãe do Salvador do mundo. Imagina você carregar no seu ventre o homem que Deus mandou ao mundo para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados, para libertar o homem do pecado, para trazer a comunhão de volta para Deus, do homem com Deus. E eu separei aqui um trecho que eu gosto muito, que é da canção de Maria. Então, em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, eu vou ler até o 48, diz assim: E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Olha essas palavras, né? Quem era Maria? Era uma mulher simples ali, e ela era esposa de José, o carpinteiro. Ela estava ali prometida, ainda era virgem, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor ali veio sobre ela e se identificou e abençoou, e ele disse que ela achou graça aos olhos do Senhor e que Deus faria gerar nela um filho, que viria o Espírito do Senhor sobre ela e que ela teria um filho. E olha que maravilhosa a revelação da palavra do Senhor, porque a Maria, ela, imagina você ser uma virgem e estar prestes a se casar e de repente você ficar grávida. Então a atitude de Maria chamou muita atenção, que primeiro ela se humilhou, ela reverenciou ali quando ela percebeu a presença do anjo. Também ela aceitou a missão, ela não recusou, né? Então ela disse que o anjo, que Deus pudesse fazer conforme a sua vontade, ela se colocou à disposição. Nós temos que nos colocar à disposição para o Senhor, para que Deus faça a vontade dele em nossas vidas. Ela não teve medo de comprometer a sua reputação. A gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes a gente tem medo de carregar uma Bíblia, de colocar uma roupa de crente, ou uma roupa mais conservadora, ou que demonstre que você é crente, com medo do que as pessoas vão falar, com dizeres, ou com medo de limpar o seu falar, as suas atitudes, né? Ficar tentando se parecer com o mundo, falando palavrão, tendo atitudes que a Bíblia condena, só para parecer legal para os amigos, para os colegas, em qualquer setor que você e eu estejamos inseridos. E Maria, ela não quis comprometer, ela não se importou, ali ela ia comprometer. Como assim a virgem está grávida? Né? Imagina o que iriam dizer. Isso é tão real
que o Espírito do Senhor, o anjo, ele foi até José e disse para que ele não tivesse medo de receber Maria, porque ele já estava pensando em abandonar Maria em segredo, para tentar ali ainda poupar um pouco a reputação e a história, e ele iria rejeitar Maria. E o anjo falou assim: não a rejeite, não deixe de recebê-la, porque o que está nela é do Espírito de Deus. E então José aceitou Maria como esposa, e a gente conhece a história, e por causa disso nós estamos aqui. Então, a história de Maria se tornou a mulher mais falada. Aqui ela mesmo diz que todas as gerações me chamarão de abençoada. Olha que maravilha, né? E quem nunca pensou na grandeza da história de Maria, da vida de Maria, imagina Maria carregar o Salvador no seu ventre, carregá-lo nos seus braços, amamentar, cuidar, proteger. Imagina você ver que aquele homem que vai salvar o mundo do pecado é um bebezinho que está nos seus braços, que precisa de cuidado, que precisa da sua orientação, que precisa da educação. Jesus era Deus, mas ele também foi um menino, ele cresceu. A Bíblia diz que ele cresceu em graça, sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. Então Jesus, ele se formou um homem completo. E isso passa pela educação dos seus pais. E Maria e José tiveram esse privilégio. Então Maria, ela se tornou ali admirada por hoje, por alguns tida como santa, né? Algumas religiões pensam que Maria ainda é virgem, que ela é santa, e que ela é a esposa de Deus, e que ela dá ordem a Deus, e eu não estou aqui para questionar isso, eu estou aqui para falar da glória e da maravilha que foi a história de Maria, e de como nós somos abençoados a partir do que aconteceu com ela. E essa é a palavra do Senhor. Então que a gente possa ter ali a presença de Espírito, né? A certeza, as atitudes que todas essas mulheres trazem para nós, a fé e a persistência de Ana, que a gente possa ter ali a lealdade, a fidelidade, o companheirismo de Ruth, que a gente possa ter a sabedoria, a presença de Espírito, senso de urgência, a capacidade de interceder de Abigail, que a gente possa ter a unção profética de Débora, a autoridade espiritual, em nome de Jesus, que a gente possa ter a graça de Maria e deixar com que o Senhor, ele cresça em nossas vidas, que o Senhor possa estar em nós, que assim como Maria recebeu Jesus ali no seu ventre, que o Senhor Jesus possa ser recebido todos os dias na minha vida e na sua vida, e ser realmente o nosso Rei, o nosso Salvador, e guiar nossos passos. Que essa mensagem seja para os nossos corações, como alimento e como uma boa reflexão para a gente entender o valor que a Bíblia dá às mulheres e o que nós podemos aprender com elas. Assim como essas que eu citei, tem muitas outras. Você pode e deve estudar e entender como o Senhor enxerga a atitude das mulheres. Eu não citei a mulher cananeia, que demonstrou fé a ponto de, ali com seus argumentos, fazer com que Jesus libertasse a sua filha. Eu não citei a mulher do fruto do sangue, que enfrentou a discriminação da sociedade, que se arrastou ali no meio da multidão para tocar as vestes de Jesus. Eu não citei Maria Madalena, que foi liberta e se tornou ali uma das precursoras do ministério de Jesus, além de, junto com outras mulheres, sustentarem o ministério de Jesus. Então a Bíblia, ela é repleta de mulheres maravilhosas, que você e eu podemos aprender e nos tornarmos pessoas realmente maravilhosas. E você, mulher, que possa aprender com essas lições, que essas lições possam tornar você ainda mais virtuosa com as atitudes que nós vemos aqui, com o que a palavra de Deus nos ensina. Seja uma mulher virtuosa, que quem te encontrar, como diz a palavra que a gente leu lá no início, que encontre uma mulher virtuosa, que valha mais do que toda a riqueza do mundo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado. A você, mulher que está nos assistindo, parabéns, feliz Dia das Mulheres. Que o Senhor te abençoe, guarde, proteja, sustente, dê força e sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém.